O tema de hoje é: será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Pegue caneta, pegue aí a sua Bíblia, papel para anotações e vamos estudar juntos uma passagem que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? O título deste texto com certeza nos remete a um versículo bíblico muito famoso. Na verdade, não apenas famoso, mas que gostamos de ouvir e dizer. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Realmente é uma palavra motivadora, encorajadora, e não tenho dúvida que o apóstolo Paulo, usado por Deus, estava corretíssimo quando escreveu esse texto. Porém, ao contrário do que muitos pensam, este texto está mais relacionado ao comportamento e amor do que bênçãos e conquistas. Amor e comportamento. Devemos ler o texto corretamente. Estamos acostumados a ler as coisas priorizando aquilo que nos convém e dessa forma acabamos não percebendo ou esquecendo detalhes que fazem com que aquilo que nos convém funcione de fato. Este versículo é um exemplo perfeito sobre o que estamos fazendo. Enfatizamos, destacamos e escrevemos verdadeiros outdoors sobre todas as coisas cooperam para o bem. E citamos com letras bem discretas e voz baixa aqueles que amam a Deus. E não para por aí, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas pessoas nem se lembram desta última parte do versículo. Primeiramente, devemos ler o texto para não fazermos pretextos. Para entendermos perfeitamente o capítulo 8 de Romanos, temos que ler o capítulo 7. Aprendermos um pouco sobre a luta da carne com o espírito no nosso estilo de vida. E sobre esta questão, o apóstolo Paulo chega a uma conclusão enfática de que não é fácil ser chamado segundo o seu propósito, porque a natureza humana se inclina para o mal. Mas no verso 3 do capítulo 8, ele nos lembra que nós temos uma chance, porque Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Difícil é entender, mas eu vou explicar. A ideia original era que nós guardássemos os mandamentos de Deus, mas não foi o que aconteceu. E todos pecaram. Sendo assim, não conseguimos guardar estes mandamentos. Mas Deus pôs em ação um plano concebido na eternidade para que pudéssemos ser salvos. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano, ilimitado como o nosso, e destruiu o controle do pecado sobre nós, entregando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados, e essa é a nossa chance. Sendo assim, agora existe a possibilidade de vivermos segundo o Espírito, e aqueles que são guiados pelo Espírito são feitos filhos de Deus. E quando somos filhos de Deus, o que acontece? Bem, quando somos filhos de Deus, somos herdeiro dele também. Sim, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Incrível, não é verdade? Mas não podemos nos esquecer da continuação do versículo que diz que é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Como assim? Ser herdeiro de Deus não é só herdar vantagens? Parece que não. Mas o apóstolo Paulo logo nos consola novamente. É só ler o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Está um pouco confusa com tudo isso? Vou resumir em uma única frase para você. Acabe com a lógica dos teus pensamentos e aceite os conceitos de Deus. Descubra na prática: o já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amar a Deus é ser chamado segundo o seu propósito. Sei que agora parece um pouco mais difícil realmente ser
alguém que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Mas o Espírito nos dá uma baita ajuda nas nossas fraquezas, porque quando não sabemos nem o que dizer, quando nossa dor parece nos sufocar, então o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus morreu por nós quando nem sequer poderíamos imaginar em sermos salvos, nos dando um direito que não merecíamos. E isso parece um pouco difícil de entender com o nosso limitado raciocínio humano. Mas devemos nos lembrar que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 20. E fomos eleitos nele, predestinados soberanamente, e ao nos escolher, ele nos chamou para ir a ele. E quando fomos, ele nos declarou sem culpa, nos dando o direito de ficarmos com ele. O apóstolo Paulo ficou extasiado com essa revelação, porque no próximo versículo ele nos pergunta o que poderíamos dizer diante de coisas tão magníficas e chega a uma conclusão. Se Deus é por nós, o que é que pode estar contra nós? E ele não para por aí. Ele ainda nos lembra que ninguém pode nos acusar. Sim, a nós que estamos segundo o plano de Deus e que nada poderia tirar de nós esse amor, nem mesmo a morte, a vida, os anjos, as forças do inferno, o dia ou a escuridão, a altura ou a profundidade. Nada vezes nada. Sim, se todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos que não é fácil, somos perseguidos, às vezes humilhados. As aflições, hora ou outra, batem em nossa porta. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Significa que estamos seguindo o seu propósito. Como assim? Deus não quer de nós a perfeição. Ele quer o nosso comportamento a ponto de sermos como ovelhas, prontas para serem abatidas, porque, mesmo Cristo estando dentro de nós, os nossos corpos morrerão por causa do pecado, mas o nosso espírito viverá para sempre, pois Deus nos perdoou, e isso nos garante uma vitória esmagadora por meio de Jesus Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós, fazendo assim com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E esse é o poder que há quando amamos a Deus. Amém? Palavra de domingo com o evangelista